A paz de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo seja na sua vida. Nos últimos tempos, muitos cristãos têm acordado do sono espiritual, de acreditar em um arrebatamento pré-tribulação. O Espírito Santo de Deus ele tem aberto os olhos de muitos e mostrando dentro das Escrituras que Jesus ele não virá antes que todas as coisas que estão escritas aconteçam, inclusive a grande tribulação. Eu já postei diversos vídeos aqui a respeito do arrebatamento pós-tribulação, do arrebatamento secreto pré-tribulação e a respeito da grande tribulação. Então, se você ainda tem dúvidas, eu quero nesse vídeo aprofundar um pouco mais sobre esse assunto que deixa muitos cristãos em dúvidas sobre como será o arrebatamento, se será pré ou pós. Antes de continuar também, eu peço que você deixe aí o seu like e compartilhe para fortalecer aqui o canal. E se você ainda não é inscrito e deseja receber uma notificação do YouTube todas as vezes que eu postar um novo conteúdo aqui, você precisa se inscrever e para isso basta você clicar em inscrever-se e ativar o sininho conforme mostra a animação aqui abaixo. É interessante observar que Satanás ele faz de tudo para distorcer a palavra de Deus, isso desde o início. Ele tenta transformar a verdade de Deus em mentira, pois mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Veja que toda doutrina que não tem fundamento nas Sagradas Escrituras são rasas de explicação e cheias de confusão. Por mais que Satanás seja mestre na arte de mentir e enganar, ele não consegue enganar os que observam as Escrituras Sagradas na comunhão do Espírito Santo de Deus. Satanás ele induz muitos cristãos a aceitar em enxergar, a entender a palavra de Deus de acordo com o desejo da carne e não de acordo com a verdade e a vontade do Eterno. Por que muitos preferem crer no arrebatamento pré-tribulação do que pós? Porque ninguém suporta a ideia de sofrer, mesmo que seja por Cristo, muito menos morrer, ainda que seja para ser salvo da condenação. Ninguém quer passar pela grande tribulação. Mas lembram do Pai Nosso que o Senhor Jesus Cristo lhe ensinou? Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O problema hoje é que a maioria dos cristãos, principalmente os que sonham em subir antes da tribulação, eles querem que o Eterno faça a vontade deles e não o contrário. Satanás ele conhece as Escrituras melhor do que qualquer um de nós e ele tira dela aquilo que o teu coração deseja. Se você quer acreditar que vai morrer e vai direto para o céu, ele vai distorcer as Escrituras de forma que você tenha esse entendimento. Se você quer acreditar que toda revelação vem de Deus, ele também vai distorcer a palavra de Deus para que você creia nisso. Se você quiser acreditar que não existe inferno, ele também vai dar um jeito para que você entenda dessa forma, sempre usando as Escrituras Sagradas. E se você quiser acreditar que vai subir antes da tribulação, ele também vai fazer você entender as Escrituras dessa forma. Mas a grande verdade é que só vai se cumprir o que as Escrituras determinam. Por mais que Satanás tente distorcer as Escrituras, ele não consegue convencer a todos, porque a verdade sempre vai prevalecer. Vejam que no Éden, ele falou que agradou a Eva, dizendo que ela seria como Deus, conhecendo o bem e o mal, e viveria eternamente. De certa forma, ela e Adão conheceram a ciência do mal, porém eles perderam a vida eterna. Até Jesus Cristo ele tentou persuadir com a própria palavra de Deus, mas ele não conseguiu, porque Cristo era a própria palavra em pessoa. Ele tinha muito mais conhecimento, sabedoria e poder. Jesus venceu Satanás no deserto com a verdade da palavra, enquanto o tentador tentou distorcer para tentar o Senhor Jesus. Hoje não é diferente, existem centenas de denominações que vêm em nome de Jesus, mas cada uma tem o seu próprio evangelho, as suas próprias doutrinas, os seus próprios ensinamentos. No entanto, nenhuma delas é dona da verdade. A verdade está apenas em Cristo Jesus e em seus ensinamentos. É importante que você entenda como Satanás usa a palavra de Deus a seu favor, fazendo milhares de cristãos acreditar numa verdade que não existe, que as Escrituras não mostram. Bem, agora eu quero que vocês prestem bastante atenção para que você entenda o porquê a igreja passará pela grande tribulação. Apesar de já ter postado vários vídeos aqui sobre esse assunto, eu acho importante fundamentar mais e mais sempre que o Senhor Jesus abrir um pouco mais as suas verdades.
Quanto mais fundamento tiver, menos dúvidas vai restar na mente de muitos. Jesus ele ensinou que um dos primeiros passos para se tornar um cristão é tomar a sua cruz. E chamando a si a multidão com os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me. Jesus também ensinou que o servo ele não é maior do que o seu senhor e que se ele foi perseguido, os seus seguidores também seriam. Lembrai-vos da palavra que vos disse: não é o servo maior do que o seu senhor. Se a mim me perseguiram, também vos perseguirão a vós. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. É preciso entender que para servir a Deus e ser um seguidor de Cristo, devemos saber que seguir a Cristo, que morreu na cruz, é se identificar com Ele em tudo, não só na sua morte de cruz e ressurreição, mas também na perseguição, na dor e no seu sofrimento. O apóstolo Paulo ele deixa isso bem claro, de que um verdadeiro servo de Deus padece e é perseguido por amor a Cristo. Porque a vós vos foi concedido em relação a Cristo não somente crer nele, como também padecer por ele. Paulo ensinou que os seguidores de Cristo devem permanecer firmes na fé e que através de muitas tribulações é que herdaremos o reino de Deus. Confirmando os ânimos dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé, pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Existem muitas outras passagens que falam sobre a perseguição e o sofrimento dos cristãos. A Igreja de Cristo sempre foi perseguida. Agora, como os cristãos primitivos poderiam entender que o Eterno não iria permitir que a Igreja passasse pela grande tribulação se eles mesmos foram perseguidos? Foram vítimas de todo tipo de sofrimento e crueldade, e milhares deles foram mortos por serem seguidores de Cristo. Tanto que nos primeiros séculos da era cristã, eles foram reconhecidos como mártires. Paulo em nenhum momento ensina que a igreja não vai passar pela grande tribulação. Muito pelo contrário, vamos ver o que ele disse aos cristãos em Roma. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação ou a angústia, ou a perseguição ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro, mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. O apóstolo Paulo ele também disse que todos que quiserem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Se sofrermos, também com ele reinaremos. Se o negarmos, também ele nos negará. A falta de entendimento é tanta, a cegueira espiritual no meio dos cristãos é tanta, que existem pré-tribulacionistas que afirmam que os santos descritos no livro de Apocalipse, capítulo 13, não se refere à igreja. Na visão deles, estes santos serão vencidos pela besta. Esse é um entendimento errado e distorcido. Uma profecia de Jesus afirma que as portas do inferno não irão prevalecer contra a Igreja de Cristo. Infelizmente, quem pensa que os santos serão derrotados pela besta é porque se esquece que foi através da morte que o Senhor Jesus venceu Satanás na cruz. O martírio ele não é sinônimo de derrota, mas de vitória. A besta pode vencer na carne, mas jamais vencerá no espírito. Além do mais, a salvação é da alma e não da carne. Como Jesus mesmo disse, carne e sangue não podem herdar o céu. A morte de Jesus representa a sua vitória sobre Satanás, e o martírio de muitos cristãos também representarão a vitória da igreja contra o inferno. Paulo também ensinou que nada poderá nos separar do amor que está em Cristo Jesus. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou de entre os mortos, o qual está à direita de Deus, e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada. Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro, mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Ao contrário do que muitos cristãos entendem hoje sobre sofrer perseguição por Cristo, para o apóstolo Paulo sofrer e morrer por Cristo é uma honra. O que para muitos é sinal de destruição, para os verdadeiros cristãos é sinal de vitória e salvação.
E em nada vos espanteis dos que resistem, o que para eles, na verdade, é indício de perdição, mas para vós de salvação, e isto de Deus, porque a vós foi concedido em relação a Cristo, não somente crer nele, como também padecer por ele. Jesus também, ele deixou bem claro que todos que quisessem se tornar seus seguidores deveriam levar a sua cruz. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me, porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Vemos que servir a Deus, seguir a Cristo, não é fácil, nunca foi. O Senhor Jesus, ele nunca enganou o seu povo. Ele disse que teríamos aflição, mas deveríamos ter bom ânimo, porque ele venceu o mundo. Como Cristo venceu? Através de muita perseguição, de muito sofrimento e da sua morte na cruz. Tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. O arrebatamento da igreja não acontecerá antes que venha a apostasia e seja revelado o anticristo, o homem do pecado, o filho da perdição. Todo o contexto bíblico, tanto nas palavras de Jesus como nas cartas de Paulo, mostra claramente que o arrebatamento será pós-tribulação e não pré, como a sua carne deseja que seja. Uma das maiores virtudes de um verdadeiro adorador de Cristo é aceitar a verdade das Escrituras, ainda que ela seja doída de ouvir. Mas quando aceitamos a verdade, ela produz frutos de honra e de louvor, e te capacita, te ensina, te consola e te prepara para vencer como Cristo venceu. Tire as cegueiras espirituais dos seus olhos e aceite a verdade que liberta, prepara e salva. A vinda do Senhor Jesus e o arrebatamento da igreja não acontecerá antes da grande tribulação, isso é fato. Ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Aqui o apóstolo Paulo, ele tenta acalmar os tessalonicenses acerca da vinda de Cristo, porque eles estavam perturbados por outras pessoas que ensinavam já naquela época que a vinda do Senhor poderia ser a qualquer momento. Por isso Paulo, ele exortou os tessalonicenses a ficarem calmos e não acreditar em falsos ensinamentos, como se partisse dele. Por isso Paulo deixou claro que a vinda do Senhor Jesus não aconteceria dessa forma, como eles estavam pensando, mas que antes era necessário vir a apostasia e ser revelado o homem do pecado, que é o anticristo. Para quem quer aceitar a verdade, é claríssimo o ensino de Paulo de que a vinda do Senhor será após a revelação do anticristo e não antes. Quando comparamos o que Cristo revelou acerca da sua vinda, vemos que se encaixa perfeitamente com esse ensino de Paulo. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu e as potências dos céus serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com rígido clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Veja aqui que o Senhor Jesus, ele diz claramente que a sua vinda se dará após a aflição daqueles dias e não antes. Jesus diz que essa aflição ela nunca houve igual e nunca haverá jamais, o que fica claro que se trata da grande tribulação. Porque haverá então grande aflição como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. Tanto os ensinos do apóstolo Paulo como do Senhor Jesus é totalmente pós-tribulação e não pré-tribulação. É importante também observar que todos os sinais que o Senhor Jesus revelou que antecederão a sua volta após a grande tribulação tinha como objetivo preparar os seus seguidores para estarem preparados para todos esses eventos que ocorrerão na grande tribulação. Temos que concordar que se o arrebatamento fosse secreto e antes da grande tribulação, não teria por que Jesus revelar essas coisas, até porque a igreja já não estaria mais aqui.
Todo o sermão profético acerca da sua vinda e da grande tribulação foi com o intuito de preparar os servos do eterno Deus. Se você conseguiu entender até aqui, você entendeu que em todo o contexto bíblico não tem nada nas cartas de Paulo nem no sermão do Senhor Jesus Cristo que faz a gente entender que a sua volta e o arrebatamento será antes da grande tribulação. Ao contrário, quando se faz a conexão de várias passagens, inclusive do sermão profético de Jesus acerca da sua vinda e as cartas de Paulo em 2 aos Tessalonicenses, fica claro que a volta de Cristo e o arrebatamento serão após a tribulação. Todo o contexto leva a esse entendimento, principalmente quando estamos dispostos a aceitar a verdade das Escrituras como ela é, segundo a vontade do Eterno e não segundo a nossa vontade. O primeiro passo para entender e aceitar que o arrebatamento será após a grande tribulação é aceitar a vontade de Deus e os ensinamentos que Cristo e os apóstolos deixaram acerca desse grande dia. É colocar a vontade de Deus acima da nossa, ainda que tenhamos que sofrer perseguições por amor a Cristo. Infelizmente, alguns pré-tribulacionistas que não aceitam passar por essa grande aflição fecham os olhos para essas grandes verdades, que nos leva facilmente a entender que a volta de Cristo e o arrebatamento será após a grande tribulação. Mas para quem tem enxergado e aceitado a verdade que as Escrituras mostram, com certeza já está sendo preparado pelo Espírito Santo de Deus para rejeitar a marca da besta e o anticristo quando ele for revelado ao mundo. Os eleitos do Senhor conseguirão entender e reconhecer o homem do pecado quando ele aparecer. E é por isso que a igreja será perseguida durante o reinado do anticristo, porque os verdadeiros adoradores, eles não aceitarão o governo do anticristo e nem a sua marca. Assim como no passado muitos foram perseguidos, presos e até mortos por amor a Cristo, dessa vez não será diferente. A história ela se repete em escala maior, mas se repete. Tudo o que aconteceu antes vai acontecer pela última vez agora, novamente. O que foi, isso é o que há de ser. E o que se fez, isso se tornará a fazer. De modo que nada há novo debaixo do sol. Alguma coisa de que se possa dizer, vê isto é novo? Já foi nos séculos passados, que foram antes de nós. Esse é o vídeo de hoje. Eu peço que você comente aí o que você acha e não esquece de deixar aquele like e compartilhar esse vídeo com seus amigos e nas suas redes sociais, para que mais pessoas acordem da cegueira espiritual do sistema. Se você desejar receber uma notificação em seu celular todas as vezes que eu postar um conteúdo aqui, é só você se inscrever e ativar o sininho, conforme demonstra a animação aqui abaixo no vídeo. Que Deus abençoe a sua vida e até o próximo vídeo.